Bom dia a todos. Bom estarmos na casa de nosso Deus. Diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu espero que vocês tenham vindo aqui, porque há uma alegria no seu coração de estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Está feita no livro de Romanos, capítulo 11, conhecido texto, Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Diz-nos a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque os teus filhos estão aqui para te adorar, para te servir, para te honrar. Venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades. Reconhecemos diante de Ti as nossas fraquezas, mas reconhecemos também diante de Ti a Tua grandeza, Senhor, as maravilhas que o Senhor pode realizar no meio do Teu povo e da Tua igreja. Nós pedimos e nós agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse texto, ele nos leva para uma grande reflexão a respeito do tema proposto, né? Se nós imaginarmos que a contemplação das maravilhas de Deus, ela visa, por ser de Deus, ela visa atingir a percepção humana. Nós temos que ter essa percepção humana, levando em conta que esta percepção que nós precisamos ter não seja apenas para contemplar as belezas naturais, onde qualquer pessoa, qualquer ser humano pode apreciar e até mesmo questionar: quem fez tudo isso aqui? Eu posso estar maravilhado com as cataratas do Iguaçu, eu posso estar maravilhado, deslumbrado com os cânions da Serra Catarinense, mas isso não basta para alguma coisa que eu estou vendo, porque esta chamada da palavra de Deus aqui, essa observação que Deus faz para nós, ela é muito mais profunda daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos ver, certo? Então, diante disso aqui, vamos fazer algumas considerações para depois entrarmos no texto. Vamos primeiramente sobre a grandeza de Deus. Aqui ele fala sobre a grandeza de Deus, que ela é infinita, que não pode ser medida, que não pode ser analisada. A grandeza de Deus. Vamos a um exemplo. Certa vez, eu já contei esse exemplo aqui, mas vou contar mais uma vez. Um certo menino perguntou ao seu pai, vamos dizer que esse menino tivesse a idade daquele menininho que está sentado ali, que eu não estou menosprezando a capacidade dele. Ele perguntou: pai, qual que é o tamanho de Deus? E nesse momento passava um avião nas maiores alturas, e ele perguntou para o menino: filho, qual que é o tamanho daquele avião? Ele falou: muito pequenininho, pai. Pequenininho, desse tamanho. O pai não respondeu a pergunta naquele momento. Daí um dia ele teve a oportunidade de levar o seu filho no aeroporto e chegou perto de um avião. Filho, qual que é o tamanho do avião? Ele disse: muito grande, pai, é muito grande.
Daí ele passou a explicar: filho, é o seguinte, para nós entendermos a grandeza de Deus, nós precisamos estar junto dele. Assim como você viu que tua irmã veste avião, você estava junto dele aqui. Então, para entendermos a grandeza de Deus, nós precisamos estar junto dele. Esta foi a resposta do pai. Meus irmãos, diante disso aqui, dessa percepção da grandeza de Deus e dos mistérios de Deus, o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Veja o que ele falou: para uma viva esperança. Uma viva esperança, não uma esperança morta. Então, imaginando as grandezas de Deus, nós temos, irmãos, aqui, nós que fomos regenerados, essa viva esperança, não uma esperança morta. Veja bem, quando ao final do ano que passou, todos vocês receberam de muitas pessoas, e nós mesmos falamos, como é que nós dizemos? Feliz ano novo. Esperamos que 2021 seja melhor do que o 2021. Ouviram isso? Que muitas pessoas falaram isso, que este ano seja melhor do que o ano que passou, ou seja, há uma esperança. Meus irmãos, mas esta esperança nós sabemos que é uma coisa que não depende de nós. Para nós termos um bom ano, não está nas nossas mãos. Muitas coisas estão nas mãos das nossas autoridades. Então há aquela incerteza sobre este ano vai dar tudo certo ou não. Nós temos a incerteza, é uma hipótese, eu desejo a vocês todos aí que nós tenhamos um bom ano aí, mas isto ninguém tem certeza, porque ela está baseada dentro das perspectivas humanas e também dentro das autoridades humanas, diferente da soberania de Deus, que ele diz assim: uma viva esperança. Essa esperança que nós temos sobre a certeza da nossa salvação, ela é viva. Ninguém ao falar sobre a volta de Jesus Cristo, vamos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo só para ver o que acontece. Vamos ver, será que ele vai ser salvo ou não? Tem muitos curiosos. Quando Jesus vier, eu quero ver se você vai ou se você fica. É curioso? Não. Nós temos essa viva esperança, essa certeza. E Paulo diz ainda, né, que a nossa certeza é sobre aquilo que nós não vemos, certo? Ou seja, alguém viu o céu, ninguém viu o céu, mas nós temos essa viva esperança. Porque ele diz assim: se alguém espera o que vê, olha, aquilo que você vê não é esperança. Nós esperamos aquilo que nós não vemos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso aqui, meus irmãos, também, então, se nós temos o reconhecimento da grandeza de Deus, se nós temos a certeza desta viva esperança em Deus, por um outro lado, tem o comportamento dos crentes. Como é que nós estamos nos comportando diante desta viva esperança que nós professamos? Por exemplo, vocês acabaram de cantar antes do último aninho para tempo de ser santo. Tempo de ser santo tu deves tomar com o grande mestre seu livro estudar. Não foi isso que foi cantado? Foi isso que foi cantado, meus irmãos. Nós estamos professando realmente, nós estamos dando conta daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós cantamos. É para Deus que nós fizemos. Vamos dizer, o hino do mês não é não faz parte da nossa religiosidade, vamos dizer assim, que não, todo mês a igreja tem que cantar o hino do mês. Não, é um voto para Deus, é uma oferta que nós fazemos para Deus, uma coisa especial que nós fazemos para Deus. E esse hino, ele chama-nos a atenção aqui para o tempo que nós devemos participar, viver a nossa santificação. Vamos em frente, antes de nós entrarmos propriamente no texto, mais algumas considerações. O esplendor da glória de Deus, que ela é manifesta ou revelada aos homens, veja bem, pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela só pode ser sentida
por aqueles que se submetem ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos dá um entendimento sobre as suas maravilhas, sobre o que Ele quer revelar a nós, a todo mundo não, mas somente aqueles que submetem-se ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é uma beleza, esta beleza de que nos fala o texto aqui, não é uma beleza contemplativa, focada nas coisas naturais, conforme nós falamos. Ela é dada pela intervenção do Espírito Santo no coração do homem, mas este homem tem que abrir o seu coração para o Senhor. Este homem tem que deixar que o Espírito Santo realmente faça a sua morada, conforme está determinado na sua palavra. Não sabeis vós o vosso coração, o seu corpo, não só o coração, mas o corpo inteiro é a morada do Espírito Santo. Então nós temos que considerar essas coisas. Meus irmãos, mas uma outra coisa às vezes que nos impede. Bom, os interesses, quando nós temos a percepção da beleza do Senhor Jesus Cristo, acontece na nossa vida o seguinte: os interesses materiais, eles caem para segundo plano, porque em primeiro plano está o reino de Deus, e o reino de Deus ele precisa ter primazia nas nossas vidas. Mas, porém, há um obstáculo que nós geralmente enfrentamos, até mesmo nas nossas igrejas, é a cultura da incredulidade. Às vezes nós não percebemos que temos esse mal, às vezes nós não percebemos que temos essa coisa tão ruim que pode nos afastar de Deus, a cultura da incredulidade. Vamos a um exemplo. Olha, eu posso ter conhecimento de um renomado profissional em uma determinada área. Vamos dizer, o que o Brasil, o que o mundo inteiro está precisando hoje é de um médico. Os médicos não estão vencendo atender as pessoas que necessitam. Vamos exemplo, eu posso ter conhecimento de um determinado profissional na área da medicina. Eu posso ter conhecimento. Muito obrigado. Eu posso ter conhecimento de todos os títulos que ele tem: graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e eu não duvido em hipótese alguma das qualificações desse profissional. Mas eu posso, por razões que às vezes não explica, ele não é meu médico, eu não confio nele como meu médico. Eu não duvido de suas qualificações, mas eu não aceito ele como meu médico. Eu saio daqui, vou para outra cidade para procurar um outro profissional, mas ele não é o meu médico com todos os requisitos que ele tem, com todas as qualificações que ele tem. Meu irmão, sabe de uma coisa? Eu também posso saber tudo sobre Jesus Cristo. Eu posso saber como Senhor e Salvador, sem negar nenhum fato de sua história. Eu posso saber de Jesus Cristo desde o nascimento até os últimos instantes da sua vida, até o seu momento de ascensão, quando ele foi para o céu. Eu posso saber tudo sobre isso aqui. Posso saber a história do judaísmo. E por uma simples coisa, eu posso não aceitá-lo como o meu Salvador. Adianta isso aqui? Como nós falamos, demos o exemplo do médico. Ele é um excelente profissional, mas ele não é útil para mim, porque eu não aceito ele como meu profissional. Assim, o Jesus Cristo tem o poder para transformar a minha vida e me levar para o céu, mas eu nego ele, eu não aceito como Salvador. Nas áreas humanas, eu tenho uma alternativa, porque eu posso procurar um outro profissional. Na área espiritual não tem alternativa, porque ele é o único caminho que nos conduz para a vida eterna. Se eu rejeitar esse Senhor Jesus Cristo, não adianta nada eu chegar diante de Deus: Senhor, eu sei tudo sobre Jesus Cristo. Ele diz: apartai-vos de mim. O jovem rico falou para Jesus que ele sabia também tudo.
Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, mas ele retirou-se triste porque era dono de muita coisa, e ele não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Adiantou, então nós temos alguns obstáculos para nós contemplarmos, para nós sentirmos as belezas de Cristo. Meus irmãos, a incredulidade é uma coisa séria. Ela começa no coração, depois ela afeta a mente e o corpo inteiro, o corpo físico. Ela tira do coração, a incredulidade, ela tira do coração o espaço que pertence a Deus, ou que deve ser separado para Deus. A incredulidade tira de nós isso aqui. É uma coisa muito séria. E tirando essa incredulidade, ela se alojar em nosso coração, o homem, ele torna-se como uma fera selvagem, impossível de ser domado, porque daí ele não acredita em nada, não acredita na igreja, não acredita na palavra de Deus. E um coração endurecido, meus irmãos, um coração endurecido de uma pessoa com relação às verdades de Cristo é uma coisa bastante complicada. Que daí, a pessoa que tem o coração empedernecido, você pode pregar, você pode fazer demonstrações, você pode aconselhar, você pode dar até testemunho do amor de Cristo. Olha aqui, eu estou dando o meu melhor testemunho como crente perante essa pessoa, mas um coração empedernecido, ele não tem sensibilidade. O coração empedernecido não se move, não tem sensibilidade. Pior que isso, pior de tudo isso, é uma porta aberta para Satanás. Num coração empedernecido, fechado para Cristo, há uma porta aberta para Satanás. O coração fechado para Cristo é a porta, é como a porta do banco lá que vai assim, ele fecha de um lado e abre do outro. O coração do homem é assim. Veja bem, o Judas, todos conhecem a história do seu Judas lá. O Judas estava entre os 12, ele estava com Jesus. Judas não era uma pessoa que precisava de um estudo bíblico para saber mais sobre Jesus. Ele estava junto com Jesus, mas ele deixou que o seu coração ficou empedernecido e lhe deu lugar para que Satanás agisse. E essa história está registrada em João 13:2. E acabado a ceia, tendo já o diabo, veja bem, é o que diz a palavra de Deus, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simeão, para que traísse o mestre. O diabo foi: olha, você vai trair este Jesus, ele precisa ser traído, e é você. Por que o diabo entrou no coração dele? Porque ele deu margem. Se você fechar o coração para o mundo, abrir o organismo, Senhor Jesus, Espírito Santo, habita no meu coração, e estou disposto, habita no meu coração, em todo o meu coração, todo o meu ser. O diabo não tem poder. Ele teve poder sobre a vida de Judas, porque Judas abriu mão da segurança que ele tinha em Cristo. Vamos falar um pouco na parte técnica do texto. Meus irmãos, o texto diz, nós lemos, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É uma frase. Na segunda frase diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vamos aqui um pouco vai dar algumas regras da língua portuguesa. Vocês percebem na Bíblia de vocês, pelo menos na atualizada, ela termina com um ponto de exclamação. Você tem a Bíblia aberta aí, verifique, termina com um ponto de exclamação. Você sabe por que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação não é um ponto, não é uma coisa comum. É quando eu quero dar ênfase a uma mensagem. Esta exclamativa é expressar minha emoção, surpresa, minha admiração, que também serve para explicar a minha indignação, às vezes raiva, espanto, susto, exaltação. Vamos pegar essa aqui. Aqui, nesse caso,
Ele está servindo o ponto de exclamação para significar a exaltação. O que acontece com o ponto de exclamação? Que quando você fala com voz firme, você não fala uma coisa natural. Até ele disse como se fosse que gritar. Mas, irmãos, então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: como é que nós lemos a Bíblia? Nós, às vezes, lemos a Bíblia, a palavra de Deus, sem observância às regras de pontuação. Olha, se você ler a Bíblia sem observância das regras de pontuação, você pode ter uma ideia diferente daquela proposta na Bíblia. Todo mundo deve saber. Mas como é que nós lemos ali esse texto? Eu estou dizendo, foi eu, por toda a minha vida, agora faz pouco tempo que eu comecei a observar. Opa, como é que nós lemos assim, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como de Deus, como insondáveis são os seus juízos, você está fazendo aquela coisa corrida. Como é que nós temos que dizer? Ó profundidade, eu dou ênfase, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu chamo também a entonação de voz, eu chamo a atenção a isso aqui. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu preciso sentir. Então, o apóstolo, quem escreveu aqui, escrevendo aos Romanos, a fala do apóstolo Paulo é a expressão de um sentimento que nasce das profundezas da alma, das profundezas do coração. É um sentimento de quem, por uma revelação da providência divina, a revelação de Deus, ele quer transmitir ao mundo a excelência da santidade, da grandiosidade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é uma palavra simples assim, não é simplesmente um discurso de quem está maravilhado com a aparição de alguma coisas terrenas, que possa causar motivação, que possa causar admiração. É uma coisa, é um sentimento que nasce lá do fundo da alma, ao perceber a profundidade da riqueza, porque Paulo estava falando daquele Deus que é grande. Então, como nós temos o exemplo do avião, Deus não é um Deus pequeno, porque se Deus fosse um Deus pequeno, da mesma altura nossa, ou seja, da mesma capacidade nossa, então nós seríamos iguais a Ele, e poderíamos até competir com Ele, porque nós seríamos iguais. Não, mas Ele não é pequeno conforme a pequeneza do nosso entendimento. Ele não é um Deus pequeno. Ele é inigualável. Ele é incomparável. Ó profundidade! Então, ele estava dizendo o seguinte: era como se alguém mergulhasse no mais profundo abismo de águas, mergulhar e sem chegar ao fundo do poço. Na região de Mato Grosso do Sul, no município de Bonito, dentre os pontos turísticos, tem um lugar lá chamado Abismo de Anhuma. Bom, só para você descer no patamar lá do lago, você tem que fazer como se chama, um rapel sendo por corda lá, de 87 metros. Não, 80 metros, para você chegar lá. Depois tem o poço, o abismo, que é o abismo praticamente, que é um lago. Que esse lago ele guarda ali dentro dele muitas coisas, esculturas feitas pela natureza, é coisa muito bonita, lindo demais. Mas só mergulhadores profissionais podem entrar ali. Eu queria ir lá, mas eles não me aceitaram. E um dos mergulhadores, alguém desceu 87 metros e parou, não dá para ir mais lá. E não atingiu, e não descobriram até hoje o fundo do poço. O fundo desse lago ninguém conhece até hoje. E quando então o apóstolo fala que profundidade, é muito grande, coisas grandiosas demais para a nossa compreensão.
Assim são as grandezas de Deus. Nós podemos ficar deslumbrados com ela, nós podemos ficar maravilhados com ela, mas somente, irmãos, somente o olhar da fé, que é diferente do nosso olhar físico. O olhar da fé é diferente do nosso olhar físico. Só com este olhar que nós podemos ter a percepção da beleza de Deus, da beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram daquela história quando Estevão estava para ser apedrejado? Minutos antes do seu martírio, ele diz assim: abriram seus céus. Eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, estando à destra de Deus. Ele via essa imagem. Estevão tinha esta imagem. Os seus malfeitores, aqueles que lhe apedrejavam, aqueles que o mataram, eles não viam, eles não podiam ver isso aqui, mas Estevão viu. E veja que coisa maravilhosa. Minutos antes da sua morte, quando ele estava, os últimos suspiros, que ele ajoelhou-se e clamou. Também tem um ponto de exclamação no final. Ele diz: Pai, não lhes imputes este pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque a sua visão diante das maravilhas de Deus era coisa incomparável. Ele sabia que naquele momento já estava sendo o final da sua vida terrena aqui, estava sendo transportado para adentrar a glória de Deus. Mas ele tinha pena, ele tinha amor por aqueles malfeitores que estavam lhe apedrejando. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, não lhes imputes esse pecado. Ele poderia dizer: Pai, manda teus anjos que mata tudo, acaba com essa gente aqui. Não lhes impute esse pecado. O Senhor Jesus também, lá na cruz, quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Mas nós precisamos de uma coisa, irmãos. Às vezes podemos dizer que nós não precisamos. O Salmo 119 diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De olhos vendados nós ficamos só na imaginação. Deus não é um Deus imaginário, Deus é um Deus real. Meus irmãos, esta aqui não é só para os incrédulos. Desvenda os meus olhos. Muitas vezes nós somos atingidos pela cegueira espiritual e temos que sempre orar isso: Senhor, desvenda os meus olhos, eu preciso contemplar as maravilhas da tua lei, porque quando nós tivermos noção completa de tudo isso aqui, as coisas podem mudar. O profeta Isaías, falando sobre essa cegueira, diz assim, Isaías 55, 7-9: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo que o homem ímpio, o homem maligno, ele não pode contemplar as belezas de Deus, mas há um aviso, converta ao seu Senhor. O profeta dizia: olha, converta-se ao Senhor, porque ainda é tempo, porque Ele é rico, grandioso em perdoar os pecados. Meus irmãos, o caminho dos ímpios, pelo caminho dos ímpios, pode-se chegar ao inferno, mas nunca se chegará ao céu. Portanto, não devemos nos enganar, porque o pensamento do homem maligno é direcionado para o caminho da perdição, conduzido pela estrada larga. Diz a palavra de Deus: largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas Deus daí faz um alerta para todo o povo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, e assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos. Andar nos caminhos de Deus pode nos custar sacrifício.
Disse Jesus: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, andar nos caminhos de Deus, apesar dos sacrifícios, tem-se a recompensa, e a recompensa é esta, que o justo vê pelos olhos da fé. Ou seja, nós não teremos a recompensa nesta vida terrena, porque a nossa esperança está fundamentada naquilo que Pedro já falou. A esperança, que tipo de esperança? A esperança viva, não a incerteza. A nossa esperança está numa esperança viva, não naquela situação que muita gente se encontra hoje. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que dá. Tá. A profundidade da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que o mundo não conheceu, porque desprezaram o conhecimento de Deus, agarrando-se aos seus próprios conhecimentos. Tá, o Salmo 92, 5 e 6 diz assim: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. É este o conhecimento que nós precisamos ter. E daí ele diz assim: o homem brutal ou o inepto não conhece, nem o louco entende isso aqui, porque ele precisa desta conversão. Tá, o verso 34 do texto que nós lemos diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu, pois, a mente do Senhor? Então, muitas vezes, quando nós lemos vários textos da Bíblia, nós não entendemos. Nós entendemos. Só que não, diante disso, minha opinião, não devemos forçar uma interpretação. Por exemplo, nesse capítulo 11 nós lemos aqui, veja o verso 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Daí qual é a impressão que dá? Deus deixou que todo mundo pecasse. Então foi a vontade dele que o homem pecou, para ele usar de misericórdia. E esses aqui são os desígnios de Deus. Eu não tenho uma interpretação sobre isso. Eu não tenho. Não sei se você tem. Porque temos que ter cuidado muitas vezes querer interpretar alguma coisa. Porque os desígnios de Deus, eles são profundos. São muito profundos. Então, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém conheceu. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele possa ser restituído? São os questionamentos que faz o apóstolo. Por exemplo, aqui, se eu empresto alguma coisa para alguém, eu tenho o direito de cobrar, tenho o direito de reaver aquilo que eu emprestei. O meu direito é ser restituído. Como Deus não empresta nada para ninguém, então nós não emprestamos nada para Deus. Deus não tomou nada emprestado nosso aqui para que possa ser restituído. Então, tudo que nós recebemos de Deus, não é que nós emprestamos nada para Deus. Tudo que nós recebemos é pela sua misericórdia e pela sua graça. E daí o texto termina assim: por meio dele. Porque dele, vindo dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não se pode, uma outra consideração, não se pode compreender aquilo que não foi ensinado. Não se pode compreender aquilo que não foi compreendido e que por sua natureza se torna incompreensível. Diz que o nosso Deus é um Deus incompreensível. Incompreensível por causa da sua grandeza. Que nós somos limitados e pela sua grandeza Ele nos dá aquilo que nós precisamos, porque quando nós fazemos nossos pedidos a Deus, nós fazemos uma avaliação do que nós necessitamos. Às vezes essa avaliação, ela não é correta, porque nós podemos pedir coisas que nós não necessitamos. É como eu chegar na farmácia e me dar um remédio para dor de cabeça, o farmacêutico diz: você tem a receita médica? Não tem, mas dá aí qualquer coisa. Não, então você não tem a noção da coisa. Então, quando nós pedimos a Deus, realmente nós não sabemos. E a Bíblia diz assim que nós não sabemos como pedir. Nós sabemos orar. Nós sabemos orar. Só que tem um complemento lá. Não sabemos orar como convém. Como convém. Oramos. Não deixamos, mas como convém
Diz a Bíblia que nós não sabemos, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Bom, diante deste contexto, a pergunta que se faz: por que nós fomos criados? Você já imaginou por que você foi criado? Já pensou isso aqui? O salmista diz assim, de modo assombrosamente eu fui criado, de modo assombroso, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Por que nós fomos criados? Hein? A abordagem teológica fala-se e comenta discursos sobre o fim supremo de Deus. Você já ouviu falar esse termo? O fim supremo de Deus? Vamos a um exemplo. Eu preciso de remédio. Tem uma receita aqui, eu preciso de remédio. Eu me desloco, vou aqui a farmácia daqui, se eu não encontrar o remédio aqui, eu vou para uma outra cidade em busca do remédio. Não tem aqui esse medicamento, não tem aqui. Eu vou aonde tem esse medicamento. Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é comprar o medicamento, é isso? É ter um medicamento, né? Aí eles chamam de o fim subordinado, o fim intermediário. O meu fim supremo é outra coisa. O meu fim supremo é a não o remédio. Quem que toma remédio por gostar, por bel prazer? Ou seja, é mesmo que você... Vamos dar uma passeada no centro da cidade, né? Vamos tomar alguma coisa? Ninguém vai dizer assim, opa, não vamos alojando, vamos chegar na farmácia tomar alguma coisa, né? Dá um vidro de xarope aí, tem uma mesa e 2 cadeiras aí, traz 2 copos que vamos tomar. Ninguém de sã consciência vai fazer isso aqui. Não. Então ninguém toma remédio por brincadeira, ou seja, por bel prazer. Que o fim supremo, quando nós tomamos remédio, é a saúde. Não é isso? Assim também, desta forma, quando falamos do fim supremo de Deus, por que Deus criou todas as coisas? A finalidade última de Deus ao criar o mundo foi demonstrar às criaturas a beleza de sua perfeição e deleitar-se nela. Tudo Deus criou para louvor de sua glória, mas a criação é o fim supremo de Deus. Vamos analisar. Então, a razão última pela qual Deus criou o mundo foi para o louvor de sua glória. E isso nós podemos perceber através do exercício glorioso de seus atributos. Meus irmãos, quando Deus fez a criação do mundo, lembra lá que está escrito no livro de Gênesis, quando ele terminava uma coisa, ele diz, e viu Deus que era bom. Então ele fez perfeito, né? Terminou o segundo dia, terceiro dia, e viu Deus que era bom. E ponto final. Mas chegou na parte fundamental, que foi a criação do homem, né? Teve um toque especial, porque a única obra da criatura de Deus, ele soprou as suas narinas e o homem passou a ser a alma. Então, este homem foi criado de uma forma especial. Falando acerca dos gloriosos atributos de Deus revelados aqui no texto, que ele exerce para determinados fins, nós podemos concluir que esses atributos de Deus são exercidos pela soberania de sua vontade, manifestando dessa forma o seu infinito poder, sua sabedoria, sua justiça, sua bondade. Vamos esclarecer tudo isso. Tendo o Senhor Deus um fim supremo sobre a obra da criação, quem será o fim supremo da obra da criação? E Deus também,
ele criou fundamentado, baseado nos seus atributos. Você sabe que atributo é aquilo que é próprio de um ser. Todos sabem. A imutabilidade de Deus é um atributo, a onipotência de Deus é um atributo, a onisciência de Deus é um atributo, e assim por diante. Uma série. Tudo ele fez fundamentado nos seus atributos. Porque não... Daí alguém escreveu o seguinte: portanto, se o mundo não tivesse sido criado, veja bem, se o mundo não tivesse sido criado, com uma ênfase no planeta Terra, coberto por suas belezas naturais, que nós já falamos, que todos conhecem, já ouviu falar, e pela excelência da criação do homem, os atributos de Deus não teriam nenhum sentido, não teriam uma aplicação. O poder de Deus seria inútil. Vamos explicar. Deus, com todos os seus atributos, mas um atributo principal de Deus, o fundamental, é o amor. É o amor, né? Que a Bíblia diz: Deus é amor. Daí você conhece o que é o amor? Porque o amor de Deus ele é incondicional. O nosso amor é condicional, porque nós amamos muito as pessoas que nos amam. As pessoas que não nos amam, não nem que olhem para você. Então o nosso amor é condicional, mas o amor de Deus ele não é condicional. Nós estamos falando que na revelação de Deus, de suas maravilhas. Porque se não existisse o atributo principal de Deus, que é o amor, ainda que tivesse os demais atributos, mas não tivesse o atributo do amor, sabe o que acontecia? Deus poderia ter acabado com o mundo no dilúvio. Eu não amo vocês, não é isso aqui? Não salvaram só 8 pessoas, se salvaram? Ele poderia não fazer arca nenhuma. Diz: lamento, seu Noé, mas vai todo mundo para a água abaixo. Ele poderia ter acabado com a natureza naquele dia, no dia do dilúvio. Mas existia, existe em Deus um dos seus atributos, que é fundamental, que é o atributo do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a prudência e sabedoria divinas não teriam tido nenhuma aplicação se não houvesse o atributo do amor de Deus. Ainda que Deus tivesse criado o universo inteiro, os planetas que nos rodeiam, e tivesse acabado com o mundo em água naquela vez. Depois, a água baixou. Eu vou exercer meus atributos agora. Ó Plutão, ó Vênus, ó Marte, ó Urano, ó Terra desolada, eu amo vocês. E esse planeta diz: mas nós somos mortos. O Senhor nos ama. Como é que Deus ia exercer os seus atributos sobre obras mortas? Ele não quer exercer seus atributos sobre obras mortas. Por isso ele preservou a humanidade quando ele destruiu a terra com água, através de Noé. Porque da raiz de Noé, sem falar nos demais aqui, estava para vir o Salvador da humanidade. Este é o fim supremo de Deus, porque Ele criou o homem. Por que Ele criou o homem? Para o louvor de sua glória. Por que Ele nos criou? Ele nos criou para o louvor de sua glória. E em se tratando do fim supremo de Deus, embora o homem tenha pecado, tornado-se escravo do pecado, Deus manifestou sobre a humanidade os seus atributos, tendo como principal, já falamos, o amor. E considerando que Deus é amor, e esse só se efetivou em favor da humanidade com o sacrifício de Cristo, foi a aplicação desse atributo que salvou a humanidade. Porque nós temos que considerar uma coisa, refletir sobre uma coisa. Nós falamos muito que Deus é amor, né? Cantamos Jesus amoroso é fiel Salvador, falamos muito sobre o amor de Deus, mas lembramos, então eu falei isso outro dia aqui, que se não fosse o sacrifício de Cristo, foi um amor sacrificial.
Se não fosse o sacrifício de Cristo, de nada valeria esse amor, porque Deus poderia chegar para nós: eu amo vocês, tenho um grande amor por vocês. Mas se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, tinha que ser feita em nós a justiça de Deus, porque a justiça de Deus foi feita. Então, quando nós pensamos, refletimos que Jesus é amor, Deus é amor, e Ele revela o seu amor para nós, nós temos que pensar nesse amor sacrificial, porque Cristo morreu e porque Cristo ressuscitou. Então, Deus precisa fazer a aplicação dos seus atributos. Aplicar aquilo que você tem, você vai exercer. Porque imagine, nós temos aqui o exemplo de um profissional, perito, do médico. Mas vamos inverter e contar uma outra história. Digamos que esse médico profissional, com todo o estudo, com toda a sua diplomação, toda a sua formação, ele senta lá no seu escritório: daí, doutor, vai atender? Não, eu resolvi não atender ninguém. Eu sou formado, mas eu não vou atender ninguém. Tem uma fila enorme precisando do senhor. Tudo bem, vamos procurar outro, mas eu não vou atender ninguém. O que valeria essa formação, esse profissional, em benefício da sociedade? Nada. Assim como alguém que tem qualquer outra profissão, eu tenho, mas ela é para mim, eu não vou prestar serviço para ninguém. Qual a utilidade que ele tem para a sociedade? Nenhum. Assim, se Deus não exercesse os seus atributos, o que valeria para nós? Não adiantaria nada a história de dizer Deus é amoroso, Deus é brilhante, Deus é digno de louvor, tudo isso aqui, mas nós vamos para o inferno se não fosse o seu amor sacrificial por Jesus Cristo. Meus irmãos, considerando uma coisa, o ser humano, o homem, para finalizar, o homem, Deus é um projeto da criação de Deus, é o único que Deus reservou para entrar no céu. Nem todos, nós sabemos, nem todos, mas aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que morreu nessa cruz aqui, não nessa aqui, não preciso nessa aqui. E tem, então, segundo a promessa de Deus, a vida eterna. Foram justificados pelo sangue de Cristo, justificados de seus pecados, do seu crime perante Deus, eles estão absolvidos. Perante Deus eles estão justificados. A estes têm o direito de serem filhos de Deus e adentrar no dia glorioso da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa, irmãos, vamos considerar que os elementos naturais não entrarão no reino de Deus, até mesmo o nosso corpo mortal. Está escrito: sangue e carne não herdarão o reino de Deus. O que nós havemos de receber é um corpo transformado, que não sabemos ainda como ele é um outro corpo, independente se estivermos vivos ou não. Tá. Se morrermos antes, ressuscitaremos para estar com ele em glória. Considerando os elementos naturais, há muitas pessoas, às vezes até os crentes, estão preocupados com as coisas naturais, achando que o seu brinco de ouro vai entrar no céu, achando que a sua corrente de pérola, sei lá, diamante ou alguma coisa, vai entrar no céu. Não. Pedro fala qual o fim dessas coisas. Segundo Pedro 3,7 diz assim, falando, é um texto que ele fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, dizendo: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, o que acontece com eles? Têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição, juntamente com os homens ímpios.
Daí ele fala, Pedro, no mesmo capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, que ninguém sabe, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo se desfarão, abrasados, a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Por ocasião da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, só estarão salvos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isto que nós devemos guardar em nosso coração, através do que? Aquela nossa viva esperança, porque as demais coisas, segundo a Bíblia, se é que todas creem conforme está aqui, se desfarão, abrasados, serão destruídos, serão derretidos por aquilo, porque está escrito, eis que faço um novo céu e nova terra. Irmãos, nós vamos, teria mais coisas, nós temos que encerrar por aqui, porque segundo fui alertado, olha, deve ser 40 minutos, e está perto de uma hora. Muito obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, a mensagem, não a minha mensagem, viu? Não a minha mensagem, da palavra de Deus aqui, ao observar as profundidades, as maravilhas das riquezas de Deus, está fundamentado na nossa esperança viva. Apenas para terminar aqui, quando ele fala em insondáveis, são os juízos de Deus, aquilo que não pode ser sondado, não pode ser analisado. Então, os juízos de Deus, o conhecimento de Deus, não pode ser analisado pelo homem. Quando ele diz inescrutáveis, às vezes a Bíblia sempre usa esses termos, né? Os escritores, esses termos bastante complexos. Quando ele fala inescrutável, ele vem de escrutar, que significa pesquisar, analisar. Então, inescrutável, que é o contrário, aquilo que não pode ser analisado, aquilo que não pode ser pesquisado. Então, o conhecimento de Deus, as maravilhas de Deus, ele nos revela através da fé, mas o nosso coração precisa ser morada do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que Ele sempre nos revele a nós qual é a sua perfeita e agradável vontade para a edificação nossa e a edificação da nossa igreja. Lembre-se de uma coisa, irmão. Diz o Salmo lá, pode dizer, não tem lá no texto ali, quão amável é viver, como diz o texto? Viver unidos, irmãos, quão agradáveis são viver unidos, irmãos. A nossa união é esta união que se firma na esperança viva dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, obrigado pela tua palavra que fala nos nossos corações, pela tua benignidade e pela tua paz que o Senhor nos dá nesses dias atribulados, que o Senhor, pela tua grandeza revelada aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor, possa nos satisfazer segundo as nossas necessidades. O Senhor possa nos dar o pão de que nós precisamos, além do pão material, possa nos alimentar e nos fortalecer com o pão espiritual. O Senhor possa nos fortalecer, matando a nossa sede com a água da vida, Senhor. Que nós todos os dias, Senhor, possamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Buscar nela o alimento. Buscar nela, Senhor, sob a Tua orientação, o que ela tem para a nossa vida. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos hoje para todos sempre. Amém.